Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17, que diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja dizendo, mas padre, que evangelho é este? Que evangelho é este? Como entender esse evangelho? Que mensagem tem? Tem alguma mensagem, padre, desse evangelho? É claro que tem. Toda palavra de Deus tem uma mensagem. Mas então, que mensagem é essa? Esse evangelho, ele fala sobre a origem de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo. Fala a respeito dos antepassados de Jesus. Uma pergunta: quem são os antepassados de Jesus? O Evangelho hoje está mostrando. E o interessante, meu povo, é que quando a gente vai olhar quem são os antepassados de Jesus, olha, a gente encontra muita gente boa, mas também muita gente ruim. Muita gente pecadora. Muita gente pecadora. Gente santa e gente pecadora. Mas como a Bíblia pode falar disso? Ora, meu povo, estamos nos aproximando do Natal do Senhor e é importante a gente refletir que o mistério da encarnação, ou seja, Deus que quis se fazer homem e habitar no meio de nós, Deus não desceu de paraquedas do céu, não. Isso é importante a gente refletir. Deus não desceu de paraquedas do céu, não caiu, não. Deus, ele quis entrar na história da humanidade através de uma família. Deus, ele quis assumir a nossa natureza humana. Deus, ele quis entrar na história da humanidade e entrando nessa história da humanidade, ele assume essa humanidade. Ele assume a humanidade pecadora para salvar. Claro, Jesus, ele não pecou. Ele não pecou, ele é todo santo, ele é santíssimo. Mas ele assumiu a natureza humana. É isso que você precisa entender. Jesus, ele assume a natureza humana, no entanto, ele não peca.
mas ao assumir a natureza humana, ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados, a humanidade decaída. Por isso ele entra nessa história, na história de gente pecadora. Olha que bonito, meu povo. Assim nós podemos contemplar a misericórdia de Deus. Aqui eu lembro, por exemplo, o evangelho que fala do batismo de Jesus por João Batista. Nós vamos celebrar ainda o batismo de Jesus lá na frente, né? Depois do Natal. Mas é interessante porque aquele gesto de Jesus se mergulhar nas águas, inclusive o Papa Emérito Bento XVI dá um ensinamento sobre isso. Ele diz que Jesus mergulha, e o mergulhar nas águas significa Jesus que mergulha na miséria da humanidade. Ele mergulha e se abaixa, mergulha na miséria da humanidade, mas não para ficar lá. Ele mergulha, mas depois ele se levanta. E ao levantar-se, ele ergue a humanidade que havia sido a humanidade decaída. Ele ergue essa humanidade, ele restaura essa humanidade, ele dá vida nova a essa humanidade, porque ele veio para salvar. Por isso que o batismo está ligado à salvação. É interessante isso. Pelo batismo, o batismo de Jesus está ligado à sua cruz. Assim como o batismo, o nosso batismo, também está ligado à cruz de Cristo e está ligado à salvação. E é por isso que o batismo, Jesus coloca o batismo como condição para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Então, meu povo, qual é a mensagem desse evangelho que fala de tantos nomes que a gente não sabe nem quem é? E como eu dizia, os antepassados de Jesus, havia pessoas santas e pessoas pecadoras. Quando você começa a ver a vida de cada um que está aqui, você vai encontrar, por exemplo, inclusive prostitutas. Aqui fala de 5 mulheres. A quinta é Maria, Nossa Senhora. As outras eram consideradas pecadoras. Maria, a quinta mulher que fala a genealogia de Jesus, interessante, ela não é pecadora. Ela é toda santa, ela é toda pura. E é através de Maria que vai ser gerada uma nova humanidade. Se no Antigo Testamento Eva, lá no Gênesis, era chamada de mãe dos viventes, Maria é a nova mãe. Maria é a mãe da humanidade. Maria é a mãe da fé, Maria é a mãe dos crentes. Olha que coisa bonita, meu povo. Como dizer que esse evangelho não tem uma mensagem? Tem. Nele contemplamos a misericórdia de Deus, Deus que veio a este mundo para nos salvar. Olha que coisa bonita. E poderíamos falar aqui de muitas outras coisas, hein? Eu não vou tocar no assunto. Mas tem muitas outras coisas que se a gente fosse estudar aqui, a gente ia ver. Mas eu fico com isso hoje. Contemplemos, a partir da genealogia de Jesus, uma realidade de uma humanidade pecadora, mas de um Deus misericordioso que entra na história dessa humanidade pecadora para salvá-la dos seus pecados e dar uma vida nova. Eita, Deus bom, hein, meu povo? É assim. Deus quer entrar na sua vida hoje. Você é pecador? Você é pecadora? Talvez você diga, eu sou um miserável, Padre. Mas Deus quer entrar na sua vida para fazer novas todas as coisas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.